Hoje eu vou te ensinar algumas palavrinhas mágicas para você dizer e parecer um nativo. Sabe aquele momento de silêncio, não sabe o que dizer em uma frase? Você encaixa essas palavras mágicas aí, tem mais tempo para pensar e vai parecer que você é um nativo ou fluente naquele idioma. Então, vou comentar aqui pelo menos 4, 5 blocos. Tenho roteirizado aqui os principais gap fillers. A gente vai falar de gap fillers, ou também alguns chamam de filler words. O que significa isso? São os tapa-buracos, preenche buracos, tá? Daí gap fillers. Então, naqueles momentos de silêncio que você não sabe o que dizer, não tem ainda uma opinião formada, você encaixa essas palavras para não ficar um silêncio absoluto e aí você soa mais natural. São vícios de linguagem que a gente usa também em português, como, por exemplo, alguém pergunta como que foi o filme, você fala, bom, e aí depois você dá a sua opinião, mas nesse primeiro momento você falou, bom, você falou alguma coisa, mas você não disse nada, porque não tem informação ali naquele bom, e aí você vai dizer sua opinião sobre o filme. Então a gente usa muito isso, né? Então, portanto, então a gente fala então muito, né? A gente usa bastante em inglês também, é normal usar esse gap fillers. Então a gente vai entrar aqui o primeiro ponto, tá? O primeiro bloco, tá? Que eles usam muito esses sons, só que eles não usam como em português a gente usa o é ou o a. A gente usa muito isso. Em inglês fica eles usam mais isso. Então, primeiro é isso. Let me think, por exemplo, que é deixa eu pensar. Let me check. Você faz uma pergunta para mim, que horas termina o jogo, começa? Hum, ah, I don't know. Let me see. Let me think. Let me check. Que é, deixa eu pensar. Peraí, tô processando. Calma. Então esse muito comum. Guarda isso. Não fala muito o é, que a gente usa mais no português. É não é do inglês. Tenta encaixar o nesses momentos, tá? Que fica mais fluente em inglês. Então, I think the answer. Então, faz esses sons aí que fica mais natural no inglês, tá? Assim, como se estivesse pensando. E aí você depois já tem tempo para pensar na resposta e aí você já vem com a frase em seguida, tá? Não pode ficar muito tempo também nisso. Tem que tomar cuidado, se policiar para que não vire realmente um vício, porque se você fala só isso, aí fica até estranho, fica muito gíria, muito informal. Usando na medida certa, esses gap fillers transformam o inglês. É o que mais diferença de uma inteligência artificial, por exemplo, que fala de um jeito mais robótico, para um nativo, um ser humano, que fala de um jeito mais natural, muda a entonação, encaixa esses vícios de linguagem na medida certa. Então, primeiro aí, guarda isso. Vamos para o segundo aqui. Segundo, a gente usa para introdução, tá? Que é antes da gente começar a nossa frase, a gente usa esses, que é o so, ou well, ou right, tá? Então, três opções. So, tá? Vamos começar. So. O so é o então. Antes de eu começar a frase, so, e aí você joga. So, I would like to invite you to have dinner together tonight. Então, eu queria te chamar, convidar para a gente jantar juntos hoje. So, how was your weekend? Então, e aí, como é que foi o final de semana? Seu final de semana? Então, so, e aí você entra com a frase, tá? Que é então, e aí você continua. Well quer dizer bom. Pode ser então também, tá? Mas bom. Bom, e como é que tá a família? Bom, sabe, como é que tá as coisas? E aí, conta. E a faculdade? Well, how is your family? Everything good? How is life? Então, como tá a vida? Então eu dou essa introdução com o well e aí depois eu pergunto o que eu quero perguntar, ou comento o que eu quero comentar.
O right também pode ser essa introdução, que é pode ser bom também, correto, certo, certo. Então, eu assisti uma série lá, tal, e aí você comenta. Right, I was watching the movie, I was watching the series about... E aí você faz algum comentário, tá? Então, só para você fazer essa introdução. Então, você so, well, ou right, tá? Que é o então, bom, certo, tá? Aí você continua a frase. O segundo bloco aqui, não, esse é o segundo. Primeiro era só o tempo para pensar ali que você faz sons, só dá. O segundo bloco, esse para introdução. O terceiro bloco aqui é para dar uma ênfase na explicação, você encaixa geralmente no meio da frase. E é bom para ver se a pessoa está acompanhando também a sua linha de raciocínio. Então, terceiro bloco aqui. Então, a gente usa frases, expressões como like, que vem do verbo gostar, mas ele significa tipo, como acho que em português a gente fala muito tipo, em inglês também, like. E o you know, que é, você sabe, né? É como se fosse um né, você sabe. Então, I was watching the movie, you know, and the main character did something terrible, you know. Que é isso, eu tava assistindo o filme, né, e o personagem principal fez uma coisa terrível, né, você sabe, e aí você continua a frase. Então você olha meio assim para outras coisas e aí já continua. Então esse you know é muito comum. E ele pode ser uma pergunta, you know, tipo, você sabe, né, você está confirmando ali se a pessoa sabe. Ou pode ser também só ali o you know, só para você continuar a frase, não precisa ser necessariamente a pergunta. E você usa também o like, que é tipo, like, I was trying to make a cake, like a chocolate cake, like... Então eu estava tentando fazer um bolo de chocolate, tipo... Então, tipo assim, aconteceu tal coisa, isso a gente usa o like. Like e o you know. E você pode falar várias expressões aqui, como por exemplo, you know what I'm saying, que é você sabe o que eu digo, você está entendendo o raciocínio. Se você quiser contar uma história, puta história grande, aí você fala, encaixa ali no meio da história, alguns parágrafos, você pausa, you know what I'm saying. Tá. Então você está entendendo o que eu digo, está acompanhando o raciocínio, depois você continua, you know. Sempre encaixa esses you know e o like aí no meio da frase, que vai deixar bem mais natural, tá? E por último, de conclusão aqui, anotei aqui de conclusão, quando você está concluindo o raciocínio, está acabando a frase, vem no final aqui, que é o then. O then é o então também, tem essa tradução de então. Para você finalizar a coisa. Then I was in the party, and then tal coisa. Então aconteceu tal coisa. E portanto, e aí você conclui o seu raciocínio. Ou você usa o anyway. Então o anyway pode ser para acabar a frase mesmo, acabou, você não vai falar mais nada, ou pode ser para introduzir ali a conclusão. Então você dá... você está falando de outra coisa, anyway. E aí, I was going to ask you. Então, eu ia te perguntar tal coisa. Você fugiu do raciocínio, volta aqui, anyway. De qualquer maneira, de qualquer modo, tá tudo bem, sabe? Então, anyway, de qualquer forma, de qualquer modo, de qualquer maneira. E aí você finaliza o seu raciocínio, que é o then e o anyway. Então, e o de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer modo. Tá? Então, aqui terminamos aqui os 4 blocos aqui. Claro, vou deixar mais uma lista aqui para vocês praticarem aí, tá? Então, forme frases aqui nos comentários, escreve aí, encaixa o gap filler aí e eu vou corrigir. Claro, na escrita não é tão comum, na fala sim, que é muito mais comum. Pratiquem aí esses 4 blocos aí, vou deixar mais exemplos de cada um deles para você soar muito mais natural. Quer parecer ainda mais natural, vou deixar um vídeo incrível aqui, a indicação que eu fiz, que é o do Connected Speech. Tudo que você precisa fazer para aprender as reduções, como os nativos pronunciam várias palavras na frase, linkando todos os sons de uma forma muito mais natural. Então, fica com esse vídeo aqui, que você
complementar ao conteúdo de hoje, aprendendo Connected Speech, aprendendo aqui os Gap Fillers, você soa muito mais fluente, fica uma fala muito mais natural, nada robótica, tá? Vão te confundir com nativos, você usando essas táticas aqui de Gap Fillers e do Connected Speech. E se inscreve no canal, se inscreve aqui, já deixa o like, compartilha esse vídeo que vai ter muito mais conteúdo nos próximos dias, tá, pessoal?